Cobertores eu vou comprar, as casas pernambucanas é que vão pedir o inverno passar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o teu lar. Casas pernambucanas. Legal? A senhora lembra disso? Olha lá. Quem é da velha guarda lembra ela ainda. Quem bate? É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Pessoal, nós estamos falando acerca da prática da terapia neural em gotas com relação a atletas de alto rendimento, devido à homenagem à Olimpíada de Paris e a todas as outras Olimpíadas que houve. Nós estamos falando de pessoas que sofrem com inflamação, sofrem com a cicatrização, sofrem com relação ao doping, e com isso a gente, indo por esse caminho, começa a entender como terapeuta neural pode ser mais útil no atendimento a atletas de alto rendimento. Por isso eu vou pedir para a Isabela rodar a vinheta para que nós possamos falar sobre esse assunto mais a miúde. Nós vamos agora falar um pouco acerca da terapia neural ligada à questão desportiva, à questão dos esportes, visto como nós estamos em tempos de Olimpíadas e as pessoas se interessam muito por esses assuntos. Os atletas profissionais, eles passam por questões, por problemas interessantes, normalmente voltadas para a terapia neural em 4 aspectos, em 4 visões diferentes que eu, como terapeuta neural, enxergo. A primeira visão está ligada diretamente ao alto impacto que os atletas sofrem, tanto em nível muscular, em nível articular, em nível periosteal e no nível também de órgãos e vísceras ocas. Este alto impacto, então, vai ser o nosso assunto de hoje. E nós ainda temos mais 3 assuntos ligados a cicatrizes, ligados aos dentes e ligados à respiração bucal, principalmente em atletas que não estão fazendo esforço. Então a gente começa esse nosso trabalho entendendo essa questão dos atletas e do alto impacto de uma maneira bem interessante. A palavra-chave para isso se chama inflamação. Inflamação, dizia uma professora amiga nossa, que inflamar é preciso. Porque a inflamação é uma resposta protetora do organismo, um agente de caráter inespecífico, apesar da resposta inflamatória ser extremamente específica. A questão básica da inflamação e o que a gente pensa de mais profundo com relação a ela tem a ver com a qualidade dessa inflamação, ou seja, uma inflamação causada por uma facada vai ter respostas de maior monta, né? Vai ter respostas maiores do que uma mordida que o seu namorado, que seu marido deu na sua orelha com carinho. Os dois vão causar respostas inflamatórias, tanto a facada quanto a mordida. Porém, a magnitude da resposta inflamatória diferencia nesse aspecto de região para região, de como esse organismo enxergou essa facada, como o organismo enxergou essa mordidinha. Pessoas que têm uma resposta inflamatória maior, que são mais inflamadas, que são mais velhas devido ao inflammaging, ou que têm um inflamassoma bem desenvolvido nesse sentido, são pessoas que vão ter respostas inflamatórias mais drásticas, muitas vezes a pequenas agressões. E isso é bem interessante de se ver, por isso que atletas de alto rendimento normalmente não têm uma vida muito duradoura, ou como se esperariam de atletas, de pessoas que não são atletas, de pessoas que estão vivendo seu dia a dia com uma inflamação menor. Então a gente tem vários atletas que a gente pode citar que tiveram as suas
deixaram a vida nessa terra de maneira até prematura, como Emilza Topek, um grande corredor, como vários outros jogadores de futebol americano, então, atletas de alto rendimento em vôlei que muitas vezes, devido à monta da inflamação gerada pelos exercícios, por esses atletas terem se dedicado tanto ao esporte, muitas vezes esses atletas não têm uma vida longa e como diriam alguns estudiosos, se realmente correr e se exercitar fizesse com longevidade de vida, nesse nível de alto nível, tá? Estou falando, nessa questão de alto nível. Alguns estudiosos dizem que se o alto rendimento realmente fosse interessante, todo hospital teria uma pista de corrida por andar. Então é uma piada, logicamente, mas a gente enxerga muitas vezes assim, e a terapia neural é muito importante nesses atletas para que o aporte inflamatório possa chegar aos seus níveis mais estáveis, ou melhor digeridos, ou melhor trabalhados nesses atletas, do que simplesmente se eles fossem deixados sem o trabalho do terapeuta neural. A questão dos atletas é bem interessante na terapia neural, porque uma boa parte deles sofre com inflamações constantes por causa do alto impacto, por causa do esporte em alto padrão, e com isso essas inflamações são responsáveis por muitas vezes diminuir a vida útil desse atleta devido à dificuldade que tem determinado músculo, determinado órgão em ter a sua função no máximo o tempo todo, e com isso fazer com que em tendo sua função máxima o tempo todo, haja mais inflamação. A inflamação é uma resposta protetora do organismo em função de uma resposta específica, em função de um agente específico. Quando eu tenho um parâmetro de inflamação alto, as recuperações desse atleta muitas vezes são mais difíceis, principalmente devido a lesões, a utilização de maneira errada ou alavancas que se fazem nas articulações. A terapia neural é extremamente útil no sentido de revelar se anti-inflamatória por natureza, influenciando várias cascatas da inflamação, sem ter nenhuma conotação de doping, e também sem ter funcionar por alguns minutos somente, até a butirylcholinesterase destruir o neural terapêutico, que mais usado é a procaína. Para descobrirem-se que anestésicos locais são excelentes anti-inflamatórios sem alterar a questão da legislação de doping, consegue-se com isso uma ótima resposta para o indivíduo que faz a questão, que faz o trabalho de atleta profissional. Isso é sensacional. Entenderam a importância da terapia neural com relação ao atendimento de atletas de alto rendimento? É fantástico, a terapia neural tem campo aberto para várias especialidades médicas, odontológicas, fisioterapêuticas e biomédicas, farmacêuticas, veterinárias, e com tudo isso a gente consegue respostas positivas no atendimento a essas pessoas tão especiais que são atletas de alto rendimento. Continue observando nossos cursos, observando nossos cursos à distância, nossos cursos de especialização, nossos livros. Fique conosco, que você sempre tem a ganhar, e eu garanto a vocês que a gente vai conseguir fazer da terapia neural um elemento que possa fazer diferença no mundo. Obrigado e vão em paz.